Olá, senhoras e senhores em todo o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Abordo Notícias. O bicho tá pegando. Gilmar Mendes é o próximo da lista. Sanções explosivas contra o ministro decano do STF estão chegando. Paulo Figueiredo explodiu tudo contra ele. Foi fazer defesa a Alexandre de Moraes e tomou uma resposta explosiva. Nesta quarta-feira, dia 30, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, usou a rede social X ou X para defender o ministro da Corte, Alexandre de Moraes, em função das sanções que o governo dos Estados Unidos anunciou contra o magistrado brasileiro. Gilmar Mendes recebeu uma resposta do jornalista Paulo Figueiredo. Gilmar Mendes expressou o apoio integral a Moraes. Ele disse que o ministro conduz com coragem e também... coragem e desassombro a função de relator de processos que envolve acusações graves. E é claro que Paulo Figueiredo citou a Lei Magnitsky que os Estados Unidos aplicou contra Moraes. Ele agradeceu ao decano. Ele disse: obrigado, facilita a vida para sancioná-lo quando há uma declaração tão explícita de apoio prevista na própria Lei Magnitsky. Uau, meus queridos! Uau! Eu vou pular algumas casas aqui. Eu vou aqui, ó. Isso daqui é matéria do... Deixa eu só confirmar. É matéria do O Globo. Lei Magnitsky. Lei Magnitsky. 2 ministros do STF estão na mira dos Estados Unidos depois de Alexandre de Moraes. O que acontece? Os Estados Unidos meteu bomba no Xandão. Ele pode sair por aí, ele pode mostrar dedo, ele pode dar beijinho no ombro, fazer o que ele quiser. Mas já a lei entra em vigor e ele vai começar a sentir o peso no bolso. É morte financeira a Lei Magnitsky. E eu vou falar daqui a pouco também sobre isso. Mas, por enquanto, o que acontece? Segundo a reportagem da Bela Megali, do O Globo, do dia 30, aqui, ó, são 2 ministros, os próximos. Luiz Roberto Barroso e também Gilmar Mendes estão na fila de sanções americanas. Eduardo e Paulo Figueiredo afirmam que se o STF não isolar Moraes e não entender as demandas impostas por ele, como anistia ampla para Jair Bolsonaro e seus aliados políticos e também a população, né? Gilmar e Barroso serão os próximos nomes incluídos na Lei Magnitsky. O que acontece? Voltando agora ao Twitter do Gilmar Mendes. Esse Twitter mostra que o Gilmar Mendes está isolando Alexandre de Moraes? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Diante dos ataques injustos, declaro integral apoio ao ministro Alexandre de Moraes ao conduzir com coragem e desassombro a função de relator de processos que envolvem acusações graves, como um plano para matar juízes e opositores políticos e a tentativa de subversão do resultado das eleições. Olha só para vocês verem se o ministro está isolando Alexandre de Moraes. Não está. E agora, depois desse Twitter, o Paulo Figueiredo vem e explode. Você é o próximo. Obrigado. Facilita a vida para sancioná-lo quando há uma declaração tão explícita de apoio prevista na própria Lei Magnitsky. Então, meus queridos, o que acontece?
A bomba está prestes a explodir no colo do ministro Gilmar Mendes. E é espantoso que, a essa altura do campeonato, Gilmar Mendes ainda não tenha entendido o alcance da Lei Magnitsky. Se os bancos descumprirem a sanção, poderão perder a conexão com o sistema financeiro dos Estados Unidos, é o que diz o André Marsiglia. Vamos lá. O decano do STF, o ministro Gilmar Mendes, ele está acreditando que eles, aqui no Brasil, vão conseguir fazer alguma coisa para salvar o ministro Alexandre de Moraes. Se os bancos, na fala do ministro, se os bancos tomarem qualquer atitude contra Alexandre de Moraes, a gente emite uma ordem para o banco. Tá por fora. Totalmente por fora. E eu vou trazer o vídeo para você. Vai só entendendo. Gilmar Mendes está escalando a situação. O que foi dito? Se Gilmar Mendes isolar o ministro e não continuar escalando a situação, ele está fora. Mas nesta maneira, ele é o próximo a entrar na bomba dos Estados Unidos da América. Durante essa reunião, Gilmar Mendes foi avisado pelos bolsonaristas de que o governo americano aplicaria a Lei Magnitsky ali nos dias seguintes, nos próximos dias, contra autoridades brasileiras, tendo Alexandre de Moraes e possivelmente outros ministros do Supremo também como alvos. Segundo eu apurei, Gilmar teria respondido o seguinte: se isso de fato ocorresse, a aplicação da Lei Magnitsky, o Supremo poderia determinar que as instituições financeiras que atuam aqui no Brasil não cumpram ordens vindas dos Estados Unidos. Então, essa foi a resposta. Quando disseram, aliados de Bolsonaro disseram para Gilmar Mendes, segundo eu apurei, que a Lei Magnitsky estava chegando essa semana, ele disse, ele não recuou e disse, olha, então a gente pode determinar eventualmente, sim, soltou como uma ideia, que as instituições financeiras não cumpram as determinações vindas dos Estados Unidos. Também. Oh, meu Deus do céu, gente. Sabe o que isso me lembra? Vai sair um pouquinho do escopo, mas no final você vai entender que tem tudo a ver. Uma vez, na cidade do interior, eles estavam discutindo que lá no bairro alto não chegava água, porque a caixa d'água da cidade, embora fosse alta, ela ainda estava abaixo do nível de um novo bairro, que não tinha água, tá bem? E o pessoal estava dizendo, não, a gente precisa colocar uma caixa d'água lá, só que vai ficar muito caro, tal. A lei da física, não é isso? A lei da gravidade não permite a água chegar lá. Sabe o que o vereador disse? Então mudemos a lei da gravidade. Que lei é essa? Quem criou? E do mesmo jeito parece que está o Gilmar Mendes, doidinho para sofrer aí uma lei Magnitsky nas costas. Doidinho para isso. Só que, meus queridos, você sabe muito bem que Gilmar Mendes é muito mais rico do que Alexandre de Moraes. Você sabe muito bem que quando vem essas imposições dos Estados Unidos, a União Europeia mergulha junto. Você está vendo a gente falando aqui, os parlamentares, 16 parlamentares lá da União Europeia, já estão explodindo contra Moraes e querendo aplicar uma espécie de lei Magnitsky europeia em cima do Moraes. Se Gilmar Mendes tomar uma bomba dos Estados Unidos, se isso cair na União Europeia, ele se lascou por completo. A vida do Gilmar Mendes, ela é muito maior em Portugal, ou seja, na Europa, do que no Brasil.
Entendeu até aqui? Ele é muito mais ativo, tem muito mais patrimônio, praticamente ele só vem trabalhar e se manda para a Europa trabalhar, né? Ferrar com a vida de todo mundo. Então, o que acontece, meus queridos? A vida dele, olha que ele pode ter o prejuízo muito, mas muito maior do que o de Alexandre de Moraes, tá bem? Space Liberdade, destacando, Paulo Figueiredo diz que Gilmar Mendes será o próximo sancionado com a Lei Magnitsky. Ele está fazendo por onde? Ele está fazendo por onde? Está buscando isso. Está achando que é intocável. E o próximo também junto é esse daqui, ó. Luiz Roberto Barroso, esse senhor, é a excelência, não é? A excelência pode tomar uma bomba da Lei Magnitsky nos Estados Unidos e olha só, imóvel milionário da família de Barroso em Miami pode ser afetado por sanções dos Estados Unidos da América. Filho do ministro do STF, aparece como proprietário oficial do apartamento de luxo. Sabe qual o valor? 22 milhões de reais. 4 milhões e alguma coisa. É muita grana. Mas é muita grana mesmo. Os dois estão na lista. Ok, até aqui? Os dois estão na lista. Juntamente com Paulo Gonet, juntamente com delegados da Polícia Federal que já perderam o visto, e agora entrou mais um na lista. Olha aqui. Sanções à vista. Estados Unidos recebem denúncias contra o presidente da OAB. Grupo de advogados acusa Beto Simonetti de omissão diante de denúncias sobre tratamento de réus do 8 do 1. Todas as denúncias que a OAB Nacional recebeu, ela, me desculpe a palavra, né? Eu acho que você não merece isso. Mas ela deu uma banana para toda a denúncia. Gente, você não viu um posicionamento da OAB Nacional que vá de encontro com o interesse dos advogados. Todo tipo de sanções contra advogados do 8 do 1, advogados aí de políticos. A OAB não resolveu nada. Você não viu um pronunciamento desse senhor contra o STF, tá bem? Nenhum pronunciamento contra o STF e nenhum pronunciamento a favor dos advogados que atuam dentro do STF e que já aconteceu de tudo que você possa imaginar. Sem acesso ao devido processo legal, foram censurados quando não puderam entrar com os telefones, tantas outras situações que os advogados denunciam e esse senhor não toma nenhum tipo de atitude. Sanções à vista é uma pergunta. Estados Unidos acabou de receber denúncia contra o presidente da OAB, o Beto Simonetti. Mais um aqui, ó. Presta atenção. Na tela. Moraes é o primeiro brasileiro punido com a Lei Magnitsky. O ministro do STF também é o primeiro alvo de sanções sob a legislação durante o segundo mandato de Donald Trump. É a primeira vez que um brasileiro toma essa bomba. É a primeira vez que o Trump usa essa bomba agora em seu segundo mandato. Situação não está para brinquedo, não. Situação não está para brinquedo. Ok, até aqui é tiro, porrada e bomba que o Alexandre de Moraes está tomando direto dos Estados Unidos. Aqui, ó.
Eita, ficou pequeno e no outro ficou muito grande, né? Vou baixar aqui, abaixar. Marco global de constrangimento para o Brasil, diz o jornal Gazeta, sobre a sanção contra Moraes. A restrição imposta pelo Tesouro norte-americano reacende debate sobre autoritarismo judicial e também omissão de instituições brasileiras. Omissão de instituições brasileiras. Aí inclui STF, inclui PGR, a própria OAB, tá? Todo mundo nesse pacote. Isso é feio para o Brasil. Olha aí. Sanção a Moraes atinge bancos e empresas com vínculos ao sistema financeiro internacional. É isso daqui que o Gilmar Mendes não entendeu. Não, a gente emite uma ordem para que os bancos não acatem a determinação dos Estados Unidos. Ou seja, quem manda no Brasil somos nós. Ainda mais se for para nos proteger. Matéria que eu trago para você agora é do Conexão Política. Mas antes, chegou até aqui, você vai comentar 16. E se possível for, faça um pix aí para o canal, comente 16 e ajude o programa. É só comentar 16. Comente 16 e ajude o Abordo Notícias. Beleza? Olha só, a inclusão do ministro Alexandre de Moraes na lista de sanção ou de sanções do governo americano por meio da Lei Magnitsky acionou o comando em todo o sistema financeiro internacional que mantém relação com os Estados Unidos. A medida atinge diretamente bancos, seguradoras, plataformas digitais, empresas de tecnologia e qualquer instituição que opere em dólar, que tenha sede ou filial nos Estados Unidos ou deseje manter acesso ao sistema bancário norte-americano. As instituições passam a ser pressionadas a restringir ou encerrar qualquer relação com Alexandre de Moraes, sobre risco de sanções secundárias, autoritárias ou restrições aos sistemas SWIFT ou ao sistema SWIFT. O fenômeno conhecido como vamos ver se eu consigo falar aqui porque a garganta tá ruim, né? Overcompliance leva agentes privados a adotarem bloqueios preventivos, mesmo sem exigência direta, ampliando o isolamento financeiro do sancionado. O nome de Alexandre de Moraes passa a compor uma lista de alerta do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, o OFAC, do Departamento de Tesouros dos Estados Unidos da América. Essa lista são amplamente compartilhadas em sistemas de compliance de diversos países, o que gera efeitos globais. Instituições financeiras em outras jurisdições também podem recusar as relações com o ministro diante do alto risco. Entendeu até aqui? Então não tem esse negócio do Gilmar Mendes emitir uma ordem para que as empresas, as instituições financeiras, ou seja, os bancos, os bancários, para que não possam seguir a ordem, a determinação dos Estados Unidos da América. Então, Alexandre de Moraes terá sim dificuldade para ter conta e cartão de crédito até no Brasil. Com a ampliação da Lei Magnitsky, bancos que operam nos Estados Unidos são obrigados a romper relações com o ministro do STF, segundo o economista Alex Agostini, da agência classificadora de risco de crédito, a Austin Rating. As instituições financeiras brasileiras, ou não, que tenham qualquer tipo de operação nos Estados Unidos, ficam proibidas
de manter e oferecer serviços ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, com a aplicação da Lei Magnitsky, mesmo que sejam bancos brasileiros. Se tiverem alguma atividade em solo norte-americano, terão de optar manter o magistrado entre seus clientes e fechar atividade nos Estados Unidos, ou continuar por lá e excluir Moraes das pessoas atingidas. Ou seja, minha gente, não tem esse negócio de Alexandre de Moraes ser protegido pela Suprema Corte. O ministro decano Gilmar Mendes, que acaba de figurar o papel de próximo da lista, disse que não, a gente emite uma ordem para que a instituição financeira ou os bancos não cumpram a determinação de Donald Trump. Não é assim. Não é assim. Até penso que o próprio ministro Gilmar Mendes e o STF não vão querer encrenca para as instituições financeiras brasileiras com os Estados Unidos da América. Pessoal, você sabe que tudo que nós fazemos aqui, a gente precisa da sua ajuda. Bem abaixo do meu microfone aqui, tem um Pix para você ajudar o programa. Então, por favor, gente, ajude o nosso canal. Pix está na tela, 11 952 75 3898. Eu tenho certeza que você pode mandar qualquer valor. Você pode até não querer, é um direito seu. Mas qualquer valorzinho, eu sei que você pode. Milhares de pessoas assistem o nosso canal e nós continuamos precisando da sua ajuda. Essa colaboração que você manda, 5, 10, 15, no dia a dia, 20, isso daí salva o meu dia, tá bem? Isso daí garante a minha sobrevivência, tá bom? Então, por favor, ajude o nosso canal. Pix está aqui bem abaixo do meu microfone, beleza? E ajude o nosso programa. Dê essa moral aqui pra gente. Presta atenção nessa informação aqui, ó. Ex-ministro do STF critica gesto de Moraes em estádio. O nome dele é Marco Aurélio Melo. Ele disse estar surpreso com o gesto do ministro Alexandre de Moraes, que mostrou o dedo do meio a um torcedor durante o jogo do Corinthians. E até ontem, eu até acreditava que fosse por uma questão ali do jogo, né? Mas não. Várias pessoas mostraram um cartão de crédito para o Alexandre de Moraes. Ai, ai, ai. Vamos ouvir aqui o ex-ministro do STF. Vamos lá. Eu pensei que fosse montagem, que fosse fake news. Eu não acreditei que ele pudesse realmente praticar esse ato que nós sabemos que é obsceno. E não sei o que houve. O que houve, como ele chegou a essa prática e por que chegou. Nós tivemos no passado uma frase do atual presidente lá em Nova York que se virou para a o manifestante e disse perdeu o mané. Já foi uma extravagância ímpar. Agora chegasse mediante um gesto a um xingamento. Qual é o período que nós estamos vivendo no país? Precisaremos fechar o país para balanço para ter uma correção de rumos? Eu creio que hoje o ministro Alexandre de Moraes deve estar super arrependido do que fez, de ter feito o gesto que fez em um local público. Agora, eu não queria estar na pele, evidentemente, do ministro Alexandre de Moraes. Eu, por exemplo, sempre saí à rua, sempre fui um homem de ir ao mercado, ir a um local público e jamais fui hostilizado
Hoje, os integrantes do Supremo, como quer, perderam a cidadania, só que conseguem sair a público acompanhados de um contingente de seguranças. Alguma coisa está errada. Ai, 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 meus queridos. Tá aí a fala do nosso querido ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello. Aí tem gente que pode comentar assim: ô Fábio, Alexandre de Moraes é rico. Ele não precisa comprar as coisas parceladas como você. Um idiota deixou um comentário desse. Primeiro, eu não tenho satisfações a dada minha vida pessoal, mas eu não compro nada parcelado. Tá bem? E também não acredito que o ministro Alexandre de Moraes, pelo fato dele ser rico, isso não é motivo para ele não comprar. Porque enquanto, se eu não tenho, suponhamos, 3 mil reais para comprar uma geladeira, e eu também não compro parcelado, então se eu não tenho, Alexandre de Moraes não precisa usar o cartão dele para comprar uma geladeira parcelada. Vocês estão entendendo? O rico, ele usa muito mais cartão do que nós, meros mortais. O rico, ele simplesmente passa tudo no crédito. Aí dizer que Alexandre de Moraes não usa cartão de crédito, como se a Lei Magnitsky fosse se resumir em cartão de crédito. Tá bem? E não, ela não resume a cartão de crédito. O ministro, ele pode ter a conta bloqueada, todo o valor financeiro bloqueado. O apelido da Lei Magnitsky é morte financeira. Ah, mas o menino... Não. Larga de ser idiota e burro. Você que deixou esse comentário. Se exploda se Alexandre de Moraes não usa cartão de crédito. Se exploda. Mas a lei entrou e é morte financeira. Seja cartão de crédito, seja conta, ativos nos Estados Unidos, bens nos Estados Unidos, já era. E até para receber o pagamento lá do STF, ele vai ter dificuldade. Porque até no Banco do Brasil ele não poderá ter conta. E se você gosta tanto do Alexandre de Moraes, quer defendê-lo, vai para a praça e faça uma manifestação. Leve um cartaz. Xandão, o meu herói. Vai lá e fique à vontade. Leve bastante abóbora, leve bastante sanduíche de mortadela. Tá bem? Fique à vontade. Você tem todo o direito. Só não venha encher o saco, não. Tá bem? Só não venha encher o saco. Tá aí o ministro criticando o Alexandre de Moraes. Olha só. A próxima informação aqui, ó. Tem a ver com o que eu estou falando, exatamente, ó. Sanção contra Moraes não inclui sua mulher, mas pode chegar em familiares e escritório. Por hora, as medidas de Trump ainda não contemplam Viviane Barsi de Moraes. Mas aliados de Bolsonaro indicam possível ampliação. Então, para você que acha, fica defendendo, o Alexandre de Moraes não precisa de cartão de crédito. Como se isso importasse. Você sabe quanto a esposa do Alexandre de Moraes vai perder em contratos? É incalculável. Nenhuma empresa americana poderá contratar os serviços do escritório de advocacia da qual ele é sócio com a esposa. Tá? Nananina não. Não pode. Outra coisa. Ele não poderá viajar se a empresa for americana. Suponhamos, ele não pode ir para os Estados Unidos, perdeu o visto. Ele quer ir para o Oriente Médio. Mas chegou lá, só tem uma empresa americana que faz o retorno, ou até para ir, se ela for americana, que atua no Brasil, já era. Não pode. Tá bem até aqui? E sem contar também os milhões
que o escritório da esposa, que não poderá mais atuar aí com empresas americanas. Empresas e cidadãos. Aí você vai falar bem assim para mim: aí, Fábio, aqui não tem tantas empresas americanas que precisam dos serviços da mulher do Alexandre de Moraes. Conversa para boi dormir, tá? Conversa para boi dormir, tá bem? Eles prestam serviços aí para empresas e cidadãos americanos, contratos milionários, tá? Outra situação, gente, que eu quero destacar para você é essa daqui, ó. Além da Lei Magnitsky, Alexandre de Moraes está sendo processado nos Estados Unidos da América. E ele poderá, tá bem, ser condenado nos Estados Unidos. Outra coisa, a Trump Media e a Rumble está cobrando uma indenização de Alexandre de Moraes. Vamos lá. O processo... Ah, tá. Deixa eu só te falar aqui o que acontece. Esse é o Martin De Luca, o advogado da Rumble, e ele reforça o que eu falei. Alexandre de Moraes pode ser condenado nos Estados Unidos da América. O processo na Flórida vai continuar avançando. Lembrando, não, né, que o ministro ainda não tem aparecido nesse processo. A AGU, que vem falando desde fevereiro que vai defender o ministro, que vai contratar um escritório, que vai aparecer no processo, nunca apareceu. 7 meses. É vergonhoso. Mas é mais uma na longa lista de ações vergonhosas do ministro Alexandre de Moraes, que uma máxima autoridade jurídica de um país não, fica fugindo, né, de uma citação judicial e fica passando para a mídia que vai se defender e nunca aparece. A AGU passa vergonha, provavelmente por pressões internas, tendo que fazer comunicados dizendo que está monitorando a ação da Flórida, que vai contratar advogados, que tem que contratar advogados sigilosos, advogados secretos, que nunca ninguém viu, para monitorar a acompanhação da Flórida. E nunca apareceu nem a AGU, nenhum advogado, nem apareceu o ministro, não apareceu ninguém. Agora, após inúmeras tentativas de citar ao ministro, temos, obviamente, o que é considerado uma citação construtiva. Como praticamente todas as pessoas no Brasil, né, e a metade do planeta Terra sabe quem é Alexandre de Moraes e o processo que está rolando na Flórida, a justiça americana pode determinar que ele foi notificado apropriadamente, mesmo se a gente não consegue fisicamente notificar ele, porque a repercussão pública é tão grande que fica uma ficção totalmente inacreditável que o ministro fale que ele não está sabendo para se defender no processo da Flórida. E aí a ação pode proceder e até obter uma sentença em default, se ninguém aparecer. Muito bem, ele basicamente deu uma banana, né, lá para o processo, né? Ele pode ser condenado, ele pode ser julgado a revelia, tá bem? O que é isso, Fábio? Se ele não aparecer para responder ao processo, o juiz pode simplesmente condenar ele e tchau. Tchau, obrigado. Para você que chegou até aqui, comenta agora 32. Não, 32. Comenta 32, deixe aí também o seu Pix, se inscreva no canal e ajude o programa. Beleza? Dr. Jeffrey Chiquini, tá? Conta pra gente, o único caminho é o impeachment. Manter Alexandre de Moraes como... É o impeachment de Alexandre de Moraes. Vamos trazer aqui e na sequência eu deixo o meu comentário. Vamos lá. Vamos ouvir o Dr. Jeffrey. Manter Alexandre de Moraes como ministro da Corte Máxima do Brasil é insustentável. Mantê-lo como magistrado da Suprema Corte Brasileira é o descrédito total do sistema de justiça brasileiro. É a degradação moral, é a degradação ética da justiça brasileira. Alexandre de Moraes é a primeira autoridade brasileira a ser sancionada com a Lei Magnitsky, lei aplicada a terroristas do Hezbollah, do Hamas, da Al-Qaeda, agora um juiz da Suprema Corte Brasileira. Veja, isso colocará em descrédito todo o sistema de justiça brasileiro. E essa postura deixa muito claro que esse cidadão não preenche qualquer requisito, não tem mais condição moral, ética de exercer a função
de juiz da Corte Suprema do nosso país. É importante analisarmos também a legislação nacional, o que fala sobre essa postura do ministro Alexandre de Moraes. Lei Orgânica da Magistratura, artigo 35. São deveres do magistrado, inciso 8, manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Isso daqui é uma conduta irrepreensível na vida particular? Da mesma forma, o Código de Ética da Magistratura diz no artigo 15: a integridade de conduta do magistrado fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional contribui para uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura. Eu pergunto, a confiança dos cidadãos na função jurisdicional desse magistrado aqui? Artigo 16. O magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, cônscio de que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral. E olhem só que interessante a resposta que o Grok deu a essa pergunta aqui, ó. A sanção pela Lei Magnitsky imposta pelos Estados Unidos em 30 de setembro de 2025 por abusos graves de direitos humanos compromete seriamente o decoro de Alexandre de Moraes para exercer cargo no STF. Tal medida internacional questiona sua imparcialidade e integridade, exigindo escrutínio imediato pelo Senado para preservar a credibilidade da justiça brasileira. É exatamente isso. Com essa sanção da Lei Magnitsky, o mundo vê que o juiz da Suprema Corte do nosso país, o próximo presidente do STF, é injusto, parcial e violador de direitos humanos. Qual a credibilidade do nosso sistema de justiça que terá no próximo ano esse ministro sancionado pela Lei Magnitsky como presidente da corte? Barroso ainda tentou colocar panos quentes em cima de tudo isso, mas não conseguiu. A nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Quem começou esse conflito mesmo? Lembrando que Alexandre de Moraes tirou o X do Presidente Brasil. Lula. O Brasil ficou 30 dias sem o X. Alexandre de Moraes cerceou empresas americanas, deu decisões contra empresas americanas do presidente dos Estados Unidos em território americano. É uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição. Dentro de qual Constituição? E das leis. Dentro de qual lei? A Constituição da República não permite punir inocentes, não permite torturar inocentes. A Constituição da República não permite julgar pessoas sem prerrogativa de foro no STF. A Constituição da República exige duplo grau de jurisdição, o que vocês não têm dado aos processados pela Corte Suprema. Com o devido processo legal. Devido processo legal? É sério, quantos e quantos inocentes condenados injustamente? Todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente. Transparente? Nós, advogados, não temos acesso à totalidade das provas. Transparente? Dentro da mais absoluta legalidade por padrões. Ah, não, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. É muita cara de pau. Dentro da mais absoluta legalidade. É sério isso? Por que que todos esses acusados estão sendo acusados no STF? Estão sendo processados na Suprema Corte por um único juiz? Porque tudo está nas mãos do Alexandre de Moraes. Por que Alexandre de Moraes tem uma competência universal? Internacionais de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral. E não deveria ter sido oferecida pelo Procurador-Geral da República. Os acusados não têm prerrogativa de foro. Da República. De modo que é uma defesa do que o Supremo faz sem procurar conflito com ninguém.
agora não quer conflito com ninguém. Perdeu o Mané, nós derrotamos o bolsonarismo. Olha só, nitidamente abatido. Nitidamente com peso na consciência de todo o escárnio feito com inocentes até agora. Mas agora não querem conflito. Não foi os Estados Unidos que veio ao Brasil sancionar empresas brasileiras. Não foi os Estados Unidos que saiu violando direitos e garantias individuais, saiu descumprindo e violando tratados e convenções internacionais. O Brasil é que se colocou nessa condição. Não há outra alternativa senão o impeachment de Alexandre de Moraes. Sua caneta não tem mais autoridade. Isso é certo. Esse é o único caminho para a pacificação do país. Vocês querem pacificação do país? Retomem a credibilidade do sistema de justiça, respeitando a Constituição, respeitando o devido processo legal, respeitando o poder do povo. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Muito bem, parabéns, doutor Jeffrey, aí pelo posicionamento e trazendo aí a única saída é o impeachment de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes começa a custar caro, meus queridos. Começa a custar caro aí para o sistema, tá bem? Só voltando aqui, ó, sobre as sanções, olha só o que eu achei aqui. A Lei Magnitsky. Não discutimos a lei. Nós cumprimos a lei, afirmou o CEO do Bradesco. Banco aguarda pareceres jurídicos dos Estados Unidos para definir a abrangência e possíveis implicações em suas operações. O entendimento inicial é de que a Lei Magnitsky pode envolver os bancos que realizam negócios nos Estados Unidos. O Bradesco, que possui uma agência bancária, uma filial do banco e duas intermediárias de operações, né, em português, nos Estados Unidos, tem uma presença significativa no mercado americano. Tem mais, Fábio? Claro que tem mais. Presta atenção aqui, ó. Esse daqui é novíssimo, tá bem? O Valdo Cruz, da Globo News, ele conta que depois dos Estados Unidos aplicarem a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, os bancos fizeram consultas a escritórios de advocacia no Brasil e também em Nova York. Os cartões de crédito internacionais de Alexandre de Moraes não serão bloqueados. Ok, até aqui? Não serão bloqueados! Já foram! Já foram bloqueados cartões internacionais, tá? Daqui a pouco eles vão começar a bloquear os nacionais. Na tela, vamos ouvir aqui o jornalista da Globo. Os bancos fizeram consultas a escritórios, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em Nova York, para saber, a partir da ordem executiva baixada, qual era o alcance dela em relação a Alexandre de Moraes. Os bancos fizeram essa consulta e levaram essa informação até o Supremo Tribunal Federal. No entendimento dos bancos, como a decisão em relação a Alexandre de Moraes é genérica, né, você já teve outras decisões de sanções em que elas são mais detalhadas, dizendo exatamente o que vai ser punido com sanção e o que não vai ser. Quando ela é genérica, segundo os escritórios ali consultados, ela basicamente aplica sanção quando você tem operação com moeda internacional. No caso do Alexandre de Moraes, se ele fizer, segundo a avaliação dos bancos, que foi passada para o Supremo, se ele fizer operações com real aqui dentro, tem uma conta no banco, ele opera aqui, paga contas em real, isso não vai ser sancionado. A princípio, sempre é bom dizer a princípio, né? Se ele fizer operação com dólar, que às vezes você compra uma passagem lá e o site vende em dólar ou em euro. Não pode fazer compra em site internacional, não pode fazer nenhuma operação de câmbio, que geralmente essas operações são liquidadas nos Estados Unidos, porque lá que é o centro do SWIFT que faz esse tipo de operação. Então, aí não pode fazer operação com dólar. Com real pode, a princípio. Cartão de crédito dividiu os bancos. Tem banco que acha que se for uma compra com real, pode usar o cartão de crédito com bandeira americana. Outros bancos acham que não. Aí eles chegaram à conclusão seguinte:
vamos bloquear os cartões internacionais do ministro Alexandre de Moraes. Não, para isso já está acontecendo. Você está dizendo isso? Eles já começaram a bloquear os cartões do ministro? Porque a ordem já está valendo, né? A ordem já está valendo e já estão bloqueando os cartões de crédito internacional por precaução, para evitar que, de repente, tenha alguma operação com cartão internacional e eles sejam sancionados. Então, já está bloqueando os cartões de crédito, né? Então, essa é uma etapa, Marcelo. Então, por enquanto é isso. Vai ficar só nisso? Os bancos não sabem. Porque existe uma possibilidade. Qual a segunda possibilidade? É que, por exemplo, hipoteticamente, eu não sei onde que o ministro tem conta, isso é só hipotético. Mas esses bancos que a gente conhece, grandes aí, né? Banco do Brasil. Vamos ao Banco do Brasil. Isso, Banco do Brasil. Bom exemplo. Banco do Brasil. Vamos supor que o ministro tem a conta no Banco do Brasil, né? E o Banco do Brasil tem operações em Nova York e Miami. Né? Se o Trump quiser, ele pode sancionar o Bradesco, o Banco do Brasil em Nova York e Miami. Olha, o Alexandre de Moraes tem conta aí no Banco do Brasil aí em território brasileiro, então nós vamos sancionar as operações do Banco do Brasil aqui. Ele pode fazer isso. Isso não está descartado. Mas, por enquanto, isso não está previsto na ordem executiva ainda. Isso não significa que Donald Trump não possa fazer esse segundo passo, de tomar medida exatamente nessa linha. Então, por enquanto, os bancos mandaram orientação, operação real, ok, está permitido. Operação em dólar, não. Cartão de crédito, não. O cartão de crédito com bandeira nacional, nós temos um só, né? Então, pode fazer. Ai, que o grosso entrou. Você viu, né? Gente, eu fico perguntando para que raios os Estados Unidos iriam criar uma lei para... O presidente Lula se encontrou com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá doido aqui. Os Estados Unidos iriam criar uma lei que na hora de usar contra brasileiros, não, no Brasil não existe, não vale. Não, no Brasil não dá certo. Pelo amor de Deus, gente? Nós estamos falando da maior nação do mundo. Tem tanto financeiramente, belicamente, é a nação mais rica do mundo, tá? E, gente, aí não. Para sancionar o russo, serve. Para sancionar o cara da Venezuela, serve. O cara da Nicarágua, serve. Agora, para sancionar o ministro brasileiro, não, aqui no Brasil, isso pouco importa. Você tá de brincadeira comigo, né? Você tá de brincadeira comigo. Então, meus queridos, é pesadíssima. O nome o apelido é morte financeira. Esse é o apelido da Lei Magnitsky. Houve um jantar em solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Metrópolis esteve presente, só que não foram todos os ministros. Vamos acompanhar a reportagem? Não foram, né? Vamos lá. O presidente Lula se encontrou com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal aqui no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira. O encontro acontece depois dos Estados Unidos aplicarem algumas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Entre as medidas está previsto o congelamento de bens e contas de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Estiveram presentes aqui no Palácio da Alvorada os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Além disso, participaram o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o Advogado-Geral da União, Jorge Messias. Lula, ele convidou todos os ministros do STF, incluindo André Mendonça e Cássio Nunes Marques. No entanto, eles não participaram. O gesto do petista é mais uma demonstração de apoio ao Supremo Tribunal Federal diante das sanções com o governo dos Estados Unidos. Não foi não, é? Eu achei que ia todo mundo, não é? Quando eu vi o título da matéria, Lula convoca todos os ministros do STF, eu pensei, vai ir todo mundo, né? Lá estarão todos os ministros da Suprema Corte. E não foi, rapaz. Olha,
Cássio Nunes não foi, André Mendonça não foi, Luiz Fux também não. Eu pensei, vai todo mundo, vocês não pensaram? Pois é, meus queridos. Olha aqui, ministros do STF devem reagir à sanção a Moraes em sessão, na sexta-feira. A expectativa é de que Moraes e Barroso se pronunciem sobre o caso durante a abertura do segundo semestre do Judiciário. Eles estavam aí de recesso, então na sexta-feira eles estão de volta. É aí que eu quero ver quais serão as retaliações, se elas vão vir mesmo, não é? Ou como ficaria isso, beleza? Então vamos lá. Presta atenção aqui. A abertura do segundo semestre do Judiciário, marcado para sexta-feira, dia 1º, às 10 horas da manhã, no Supremo Tribunal Federal, deve contar com manifestações de ministros sobre a inclusão do nome de Alexandre de Moraes na lista de sanções da Lei Magnitsky dos Estados Unidos. Segundo o que apurou o Poder 360, há a expectativa de que Moraes e o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, se pronunciem sobre o caso durante a sessão. A fala estará aberta para todos os ministros. A tendência é que a sanção a Moraes seja abordada por mais de um integrante da Corte. Na quarta-feira, dia 30, Moraes foi incluído na lista de sanções da Lei Magnitsky, legislação norte-americana, que permite punições às pessoas acusadas de envolvimento em graves violações de direitos humanos ou também corrupção. A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro Norte-Americano. Então, há uma grande expectativa, tá? Para que aí sim os ministros falem a respeito. E eu vou um pouco além. A fala ficará aberta. Então eu penso que ministra Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, ministro Flávio Dino, estarão lá em defesa do ministro Alexandre de Moraes. E sempre, eu fico até pensando o discurso do ministro Flávio Dino, né? Como será o discurso de Flávio Dino? Algumas coisas a gente pode até imaginar o que estará em pauta aí no discurso de Flávio Dino. Lula vai à televisão defender Alexandre de Moraes. Petista deve fazer um novo pronunciamento com o objetivo de atacar os Estados Unidos mais uma vez e reforçar a parceria do governo com o STF. Só lembrando mais uma vez para vocês que Lula, ele não será sancionado, mas os Estados Unidos espera uma atitude do governo Lula. Os Estados Unidos estão de olho. A intenção é o quê? É simplesmente Lula isolar o Alexandre de Moraes. Só que se Lula ficar dobrando a aposta, pode vir coisa pior dos Estados Unidos contra Luiz Inácio Lula da Silva. Com base na lei global Magnitsky, o governo norte-americano anunciou a punição ao ministro, em razão, sobretudo, de violações de direitos humanos. Aconteceu na última quarta-feira. Deixou muita gente feliz, não é? O presidente Lula pretende pronunciar em cadeia nacional de rádio e televisão. O objetivo é defender o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. A informação é do portal Metrópolis. A iniciativa resultaria principalmente na necessidade do petista de responder à sanção do governo dos Estados Unidos ao magistrado brasileiro. Conforme fontes com ligação direta ao topo da hierarquia no Palácio do Planalto, Lula demonstra indignação com a postura dos Estados Unidos.
Uma manifestação de apoio a Moraes seria, assim, uma forma de o governo se solidarizar e defender o ministro. Até a conclusão da data, não havia, contudo, a confirmação da gravação da mensagem oficial e sua consequente violação nas mídias. Apesar de insistir no discurso de soberania nacional, a postura de Lula é vista pela oposição brasileira como um gesto de evidência, como um gesto que evidencia que a aliança política entre o governo federal e o STF, da mesma forma, alimenta ainda mais a acusação de que Alexandre de Moraes, conforme denunciam os Estados Unidos, haja no tribunal com a intenção de perseguir opositores do governo federal. Ali a parceria é para a vida toda. A parceria é para a vida toda, meus queridos. Pessoal, o Tagliaferro, ele vai dar uma entrevista à Rádio Auriverde, tá bem? Quem é o Tagliaferro, Fábio? Tagliaferro é esse rapaz que está aqui, que fugiu, ficou com medo do Xande, voltou. Então esse é o Tagliaferro. Ele vai dar uma entrevista à Rádio Auriverde hoje, tá bem? E meus queridos, eu estou na expectativa do que Tagliaferro irá falar. Eu não acho que na Auriverde ele irá trazer tantos detalhes, mas é importante a gente acompanhar as falas do Tagliaferro. Quem é ele, Fábio? Ex-assessor de Alexandre de Moraes, lá no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos além? Lembra do tal do órgão que controlava aí a disseminação de notícia falsa, de fake news e ataques à soberania? Era ele que comandava. Ok, até aqui? Tagliaferro, segundo ele fugiu para a Europa, acho que Itália, e ele vai contar tudo, todas as ordens ilegais, tudo o que aconteceu a mando de Alexandre de Moraes. Segundo ele segurou algumas provas, tá? Segundo ele, coisas que mandaram ele excluir, ele não excluiu. Segundo ele, tem coisas inacreditáveis para falar. Eu já disse, o novo herói brasileiro, o novo herói da direita, a gente tem que ter algumas observações. Primeiro, se ele fosse funcionário ainda do TSE, lá estaria ele acatando ordens. Ele precisaria manter o emprego. Mas eu penso que o homem, ele não precisa ser mandado embora para poder cumprir a missão de fazer as denúncias, que foi o caso dele. Ele foi mandado embora e agora ele quer botar para torar. Porém, meus queridos, o Tagliaferro, o que aconteceu com ele? Ele é um cara que foi preso, tá bem? Supostamente por ter agredido a ex-esposa, e aí foi mandado embora e tudo veio à tona. Então o que acontece, meus queridos? Precisou ele passar por tudo isso, ser preso, foi um escândalo, foi mandado embora, para agora ele trazer as informações. Independente se ele não é santo, independente se à época ele cumpria ordens, eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com isso. Tá? Segundo ele guardou documentos e provas. Segundo ele, tem tudo guardado, salvo, está a salvo com ele. E ele vai explodir tudo. E eu quero muito ouvi-lo, tá bem? Vamos ouvir só um prelúdio aqui daquilo que, segundo ele ainda pode falar. Presta atenção. Ele pode até vir para cima, mas contra fatos, contra provas, não tem argumentos.
entendeu? As provas estão comigo, sim, eu sempre guardei. Não tá só comigo, tá preservada, para que caso alguma coisa me aconteça, isso vai ser de fato revelado ao país. Exatamente, sempre corre risco, entendeu? Não é brincadeira, tá, gente? A vida dele corre risco, sim. Ele pode até vir para cima, mas contra fatos, contra provas, não tem argumentos, entendeu? As provas estão comigo, sim, eu sempre guardei. Não tá só comigo, tá preservada, para que caso alguma coisa me aconteça, isso vai ser de fato revelado ao país. Exatamente, sempre corre risco, entendeu? Não é brincadeira, tá, gente? A vida dele corre risco, sim. Ele pode até vir para cima. Muito bem, meus queridos. Então, hoje, né, tem uma entrevista na Rádio Auriverde. Eu quero acompanhar a repercussão e vou trazendo aqui no canal os cortes também, porque o Alexandre Pitoli me autoriza a usar as imagens da Rádio Auriverde, beleza? Para você que tá ligado aqui comigo em todo o Brasil, fora do Brasil também. Agora é a hora do chorinho do gordinho, né, minha gente? Eu preciso, gente, da ajuda de vocês. Vocês que vêm aqui acham tudo legal, o áudio é bom, eu posso dar uns gritos aqui, posso falar baixinho, o microfone vai captar. Tudo isso custa grana, não é? Muita gente me ajuda aqui e é por isso que a gente consegue fazer um canal bem legal para você, tá bem? Nós temos uma meta, tá? E essa meta eu só vou alcançar se você continuar me ajudando, tá? E eu quero estar entre os maiores canais de direito, entre os maiores canais aí que fazem jornalismo independente desse Brasil, tá? E olha que a gente já tá aparecendo, né? Tem muita gente que vê o nosso conteúdo, tem muita gente grande que já enxerga que o nosso canal vai crescer, que o nosso canal já tá aparecendo, tem muita coisa para acontecer aqui. Só que, gente, eu sei o que é falar para 400 pessoas e o que é falar para 500 mil pessoas. Eu sei, tá bom? Já peguei todos os estágios, tá? Confesso para você que isso não me envaidece, tá bom? Não me envaidece. Porque se hoje a gente posta um vídeo e ele chega a 80, 100 mil, eu sei o que é falar para menos de 1000. Postar o vídeo e ele dá 300 views, 400 views. Tem vídeo aí no canal de 300, 500, 400 views. E tem vídeo aí de 100 mil, outros de 500 eu não tenho mais aqui no canal, tá bem? Então, meus queridos, o que acontece? Tudo isso a gente só conseguiu porque vocês me sustentaram, tá? Porque vocês me sustentaram a cada dia com o pixinho de vocês. Tem gente que manda 3, tem gente que manda 10, tem gente que me ajudou aqui a comprar carro, tá bem? Sim, entendeu? Tem gente que me ajudou a comprar equipamento, tem gente que me ajuda em todo tipo aqui. Então não se preocupe, Fábio, só tenho 3. Ajude com 3, ajude com 5, tá bom? Que quando o assunto precisar engrossar o caldo, tem quem pode engrossar o caldo. Se você pode mandar só o temperinho, fique à vontade, tá bem? Você entendeu, né? Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo. Esses Pix, meus queridos, a gente usa no dia a dia, tá bem? O que supera o meu dia a dia, a gente investe, tá bom? Nós estamos aí investindo no canal, tocando o barco. Você mantém a minha família com esse Pix diário. Ah, Fábio, eu só tenho 10 conto. Aqui eu tenho mais dinheiro para fazer outras coisas, só posso mandar 10. Não pense desse jeito. O pouco que você acha que é pouco, para mim é muito, tá bem? Então, por favor, gente, qualquer valor que você mandar aqui no Pix, você ajuda o Aborda Notícias. Qualquer valor mesmo. Nós estamos aí 1 hora e pouquinho, sem tocar muito no assunto do Pix, de olho aqui no assunto, mas chega uma hora que a gente precisa falar disso daqui, tá bem? Então abençoa o meu canal, qualquer valor aí será muito bem-vindo, tá bem? E como eu disse para você, eu já te dei a finalidade, é para manter a minha família mesmo, tá? E como eu disse para você,
quando há uma superabundância, a gente investe no canal, tá bem? Compra equipamento, a gente tá precisando comprar algumas coisas aqui, né? Eu preciso melhorar o meu setup de viagem, né? Preciso comprar um microfone melhor para viagem e preciso comprar também um equipamento de áudio, que seria uma mesa de som, mas não é mesa de som, tá bem? É um console de áudio para viagem, que eu também, quando eu viajo, eu não quero também baixar a qualidade, tá bom? E até pela maneira de como eu toco aqui, a estrutura do programa é diferente, sabia? É diferente. Não é me achando não, mas a maneira que eu toco, eu coloco muita pressão na voz, então não é qualquer microfone que aguenta, entendeu? Eu faço muita impostação de voz, uma hora eu falo baixinho, outra hora eu grito. Então, minha gente, esse equipamento tem que ser bom. Eu não sei fazer de outro jeito, igual os meninos fazem aí. Só liga a câmera, ou um celular mesmo, até sem microfone, com o próprio microfone da câmera, ou o microfone do celular, eu não consigo fazer. Eu fico rouco. Aqui, ó, você não tem noção. Isso daqui chega pra mim aqui, qualquer respiradinha que eu dou, eu ouço aqui. Por quê? Porque daí eu não forço a voz, não fico rouco, me ouço bem, entendeu? Todas essas coisas são pra mim, entende? E a gente só conquistou uma boa estrutura porque você me ajudou, porque você continua me ajudando. E Fábio, onde você quer chegar com esse discurso todo? Não é só arrecadar dinheiro, não. É dizer pra você que toda a ajuda, quando você mandou 3, quando você mandou 30, tudo isso me manteve para chegar até aqui. E hoje eu quero dizer para você que a gente chegou aí à marca dos 133 mil inscritos. Nós estamos em 1º de agosto. Nós temos agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, para a gente alcançar aqui os 200 mil inscritos. E mais uma vez eu vou dizer para você, se a gente saltou com esse canal com 200 pessoas, 1.000, 5.000, 10.000, 20 mil, 50 mil, 100 mil, foi porque você colocou 5 todo dia, porque você mandou 10, porque você mandou mais, porque você me ajuda no dia a dia, tá bem? Pode acontecer de chegar uma hora, tá? Da gente nem precisar desse Pix mais, tá bom? Mas por enquanto a gente ainda precisa, tá bem? O canal tá grande, mas a gente ainda precisa. Como eu disse pra você, esse Pix salva o gordinho no dia a dia, tá bem? Então o que eu vou pedir pra você encarecidamente abençoe esse canal com aquilo que Deus já te deu. Não precisa entregar nada. Ai, porque Deus vai me abençoar. Não. Deus já te abençoou. Se você tem condições de mandar R$3, considere uma pessoa abençoada. Acredite. Acredite. Tem pessoa aqui no chat que fala pra mim bem assim: Fábio, eu queria, mas eu não tenho pra mandar nem 3, tá? Então se você pode mandar 3, 5, 10, manda e considere uma pessoa abençoada, porque você conseguiu honrar os seus compromissos e ainda ajudar o gordinho que vem todo dia aqui falar pra você, tá bem? Falar pra você as notícias de última hora, beleza? Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela audiência. Não esqueça de se inscrever aqui e ativar as notificações.